Normalmente as mulheres, quando fazem essas perguntas, elas apercebem-se que já estão a transmitir a imagem que não queriam transmitir. Ou que não é compatível com a que queriam. Às vezes. O que também acontece é que muitas vezes tenho que repetir estas perguntas passado 1 ou 2 sessões ou termos feito a arrumação de armário, porque aí elas já começam a estar um bocadinho mais em contacto com quem elas querem mesmo ser. Ou seja, numa primeira fase é muito fácil a pessoa dizer o que já disse a toda a gente. E o que me interessa e o que é mais verdadeiro é o que está lá dentro. Porque o que nós dizemos a toda a gente, pronto, já está dito e a maior parte das vezes não é verdade. É só feito. Só feito. E como é que se chega lá à verdade? Com muita empatia, com conversa, não é na primeira sessão. Às vezes é, mas tipicamente não é para a pessoa desabafar logo tudo na primeira sessão. Isto conquista-se com confiança, Exato. como tudo. E quantas sessões é que há, por exemplo, ao mês? Isso. Oh, cruzando a sintonia. Opa! Isto é o típico. Quanto tempo é que são as sessões? Como é que isso funciona? Eu prefiro fazer as primeiras 4 semana a semana, ou seja, com intervalos semanais, depois as últimas 2 de 15 em 15 dias, ou as últimas 4 de 15 em 15 dias. Porque aquele primeiro embalo é muito importante. Então, de 15, semana a semana, depois há trabalhos de casa para fazer. Por exemplo, responder essas perguntas, ou imaginar alguma coisa, ou a meditação. Há bocado estavas-me a perguntar como é que se pode ter uma melhor autoestima. A meditação é excelente. Não sei se identificam muito, mas, por exemplo, eu tinha uma ideia muito errada da meditação. Eu achava que era incensos à volta das pessoas e a fazerem barulhos estranhos e músicas um pouco esquisitas. Para mim, agora, a meditação são 10 minutos em que eu ouço uma meditação guiada e em que é quase como se fosse um ginásio dos meus pensamentos. Ou seja, eu tenho aquele tempo em que eu tenho que estar concentrada na minha respiração. E sempre que eu reparo que me distraio, digo, ok, tudo bem. E volto a concentrar-me na respiração. Isto, com a prática, no dia-a-dia, faz com que aconteça alguma coisa de errado. E eu começo naquela ruminação, ou seja, de uma coisinha pequenina já estamos a fazer um filme enorme que não tem nada a ver. E quando eu reparo que já de uma migalha na mesa já estou a imaginar o campo de trigo no outro lado do mundo, eu lembro-me, ok, o que aconteceu foi isto, não foi isto tudo que eu imaginei. Okay. Então é um treino para voltar ao presente. Controlar os pensamentos. Não é controlar, porque tu não controlas, eles aparecem, é só escolher não lhes dar mais atenção. Okay. Ok, olha a viagem toda que eu fiz. Ok, vamos lá voltar à migalha em cima da mesa. Sim. Então vá. Uma cliente contacta através do site. É através do site? Sim, normalmente pelos e-mails. Ok. Normalmente é depois de fazerem algum dos desafios ou lerem o e-book, pronto, ou alguma coisa assim, ou da newsletter. Ok. Entro em contato consigo e depois como é que é o processo? Como é que se processa? Marcamos uma sessão 0. Ou seja, é uma sessão para nos conhecermos, para eu também perceber quais são os desafios da pessoa e o que é que ela pretende. E como é que é um encontro? Às vezes é não vai físico. percorrer o país. Exatamente. Certo. Trabalho muito também online, por Skype ou por videochamada. Porque assim consigo trabalhar em qualquer lado. Pois. É verdade. E só vou ter com a pessoa para fazer a arrumação de armário, que aí tem que estar mesmo lá. Sim. Então podes deslocas todo o país? Sim. Okay. Depois acerto com a cliente, tudo direitinho. Mas começa tudo com uma conversa, porque há pessoas, e já tive infelizmente de dizer que não dava, que eu não era a melhor profissional para aquela questão. Estou-me a lembrar de um que eu devia ter dito não e que não disse. E isso custou-me muito, porque a pessoa ficou com uma má imagem minha, eu fiquei com uma péssima imagem minha
E foi mesmo um daqueles momentos para aprender. E pronto, aprende-se. A partir dali comecei a dizer não. Também é uma boa coisa que eu não me apercebia, que também tinha dificuldade em dizer não. Então, há muitas clientes que também não sabem dizer não. Tem que aprender. E têm que aprender. Sobretudo se elas dão muito aos outros, as mães dão tudo aos outros e elas ficam para o último. E às tantas estão, ao dizer sim às outras pessoas todas, estão a dizer não a elas. E há que fazer escolhas. Puxa, lá vai. Até que mais? A primeira consulta? A consulta A zero. primeira consulta, esta parte zero, e depois se for tudo, se formos um bom encaixe, um bom fit, como nós dizemos, é um bom fit, avançamos. E isso foi o que vos falei há bocado. Depois, combinado com a agenda, começamos com algumas sessões de coaching, a análise da personalidade, e vou logo ter com a cliente, logo ali entre perto da segunda sessão. Que é para começar já a entrar em ação, tirar coisas que já não favorecem do armário, aquelas peças que já não servem, mas que nós embirramos, que vão servir. Um dia elas vão servir. Há espaço para o armário. É por tão grande. Há espaço para o armário ter essas peças, mas elas têm que estar num local diferente da nossa roupa do dia a dia. Sem destaque. Sem destaque e se elas são para te sentires comprometida com uma perda de peso, tipicamente é isso que me acontece, então elas têm que estar num sítio onde te comprometas a, uma vez por mês, ires lá experimentá-las. E aí é diferente, porque o impacto que causa, imagina, uns calções que já não te servem no meio da tua roupa quando te queres vestir, bolas, eu não consigo vestir aquilo. Eu não consigo vestir aquilo, sou horrível. E pronto, e lá entramos outra vez no loop. Mata qualquer coisa. Pronto, aquele loop. É o nome que vocês quiserem. Matititi. Matutu. É aquela espiral de pensamentos que nos põem para baixo. E ela não está ali a fazer nada. E o roupeiro tem que ser alguma coisa útil. Ele tem que estar arrumado e tem que ser útil. Vocês têm que o entrar e, se não houver luz, conseguirem tirar peças que sirvam sempre. Ou seja, essas peças de medir têm que estar noutro sítio e depois, quando lá vão abrir essa gaveta, é só para isso. E depois do armário? Depois do armário, vemos o que é preciso, o que é que não é preciso, o que é que está a mais, quais são as típicas peças de compra por impulso, porque toda a gente tem alguma peça específica que chama muito a atenção na loja, mas que não usa na vida que tem. Sim. Eu houve uma altura que comprava imensos padrões. Não uso padrões. Era só porque era bonito. É só porque é bonito. Ou então há muitas clientes que têm muitas calças de ganga, não vale a pena. Não, são calças de ganga. Umas lavagens diferentes, 3 pares no máximo. Não precisam de mais, a sério, prometo. Não conseguem viver sem elas. Ou então lenços e cascóis. Não precisam ter muitos? Não precisam ter muitos. A maior parte das minhas clientes tem quase um baú cheio. Em todas as cores, todos os formatos. E depois, então, e o que é que usa? Estes 2. Pois, é verdade. É verdade, comprovo. Não é? Eu também tenho uma gaveta muito grande. Mas, e mais? Agora, uma das coisas que voltou este inverno são aqueles vestidos de malha que as minhas clientes normalmente têm uns de há muitos anos atrás, que não usam. Podem usar este ano, mas já não se vão gostar de ver. Cheira. Já tenho assim uma noçãozinha que não. Cheira. Depois da parte da arrumação do armário, ver isso. E aí já podemos ir para as compras. Continuamos com as sessões para apoiar e para tudo que não é raro numa sessão de armário a pessoa começar a perceber que, olha, afinal tenho cintura. Olha, afinal o sutiã que eu estava a usar era o sutiã errado ou da forma errada e afinal eu até tenho mais curvas. Eu não tenho a minha imagem
pessoal não é... era muito diferente do real. E então aí é apoiar uma coisa com a outra. As sessões de coaching com a imagem. Depois é que vamos às compras. E aí há outra alavanca. Como é que são as compras? O que é que acontece? Eu faço muito trabalho de casa. É preparar quais são as peças, qual é o valor, o que é preciso gastar e onde, qual é em termos de uso, o que é que vai ser mais benéfico a pessoa investir ou não. Ou seja, eu preparo tudo. Depois a pessoa vai comigo e vai experimentar. Normalmente, quando entramos numa loja, ela vai para um lado e eu vou para o outro. Que é para eu também observar. Encontram-se. Sim, no meio. Sim, normalmente dos provadores. Pronto. A pessoa vem com 2, 3 peças, eu venho comprar umas 20. Então vá. E na parte das compras tento dividir sempre em 2 dias. Um dia vamos só experimentar e ver e ficar com as peças em mente. Que é para depois chegar a casa e a pessoa ficar mesmo a pensar nelas. Então, se eu tivesse aquele casaco, agora já usava estas calças com esta blusa, esta camisola também já dava, e a imaginação começa a fervilhar e o entusiasmo também. E aí conseguimos perceber quais são as peças que realmente fazem falta e que vão ser usadas e aquelas que seriam só de impulso. Daí eu gostar de fazer estas duas. Depois na outra parte só vamos comprar. Mas é importante estas 2 partes separadas porque é aqui que elas aprendem. É aqui que depois elas podem ir às compras sem mim. Elas têm, assim, rédea solta depois? Depois das vezes que compras consigo, como é que elas normalmente portam-se quando vão às compras sozinha? Depende. Às vezes tenho alguns... eu voltei a fazer isto. Então... E no mesmo erro. Caíste? Então, já tiraste a etiqueta? Não. Então, já sabes, vais devolver. Pois. E eles vão depois, sim, depois pedem conselhos mesmo depois das sessões? Sim, sim. Mandam muitas fotos, perguntar. Sobretudo depois chamamos a fase do desmame. Elas ainda estão muito habituadas a partilhar tudo comigo. Então há ali um período de uns 3 meses... 3 meses. Em que, pronto, qualquer compra querem logo partilhar comigo. Porque é um processo, reparem, é um processo que não é só de roupa. Sim. É um processo onde elas falam muito do que é que elas acreditam sobre elas. É íntimo. Muito interior, sim, íntimo. Sim. Logo, não é... Pronto, há ali uma fase de voltarem a ser totalmente independentes, que demora assim uns 3 meses, em que elas me vão perguntando: olha, estou na dúvida entre este e este. E aceita? Claro. Então, quais é que Eu fico com tanta pena quando depois param. Eu quero brincar mais. Meus filhos voltem, filhas voltem. Então, quais é que são os projetos para o futuro? Eu vou lançar um curso online de construir o teu próprio estilo pessoal. Boa. Vou continuar a fazer workshops, quero ir para o norte do país, Porto, Braga, Viana do Castelo, que é a minha cidade natal, a minha terrinha. Quero continuar a fazer os vídeos no YouTube, a partilhar e próximos projetos depois também quero editar um livro. Que já anda aqui na minha lista de não sei um e-book, por isso... Já fiz 2 e-books. 2 por isso. Pronto. Então agora tem que ser um a sério. Agora é uma série, sim, em papel, eu gosto muito de papel, de aquela coisa do toque. O meu namorado detesta-me porque eu sublinho nos livros e tiro notas. Depois, às vezes tento pôr anotações com ano, porque depois crescemos e já não lemos a mesma coisa da mesma forma.